Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Ibionet. Me chamo Ayrton e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rede Wi-Fi. A gente vai dar continuidade à nossa série, explicando um pouco mais sobre a rede Wi-Fi, tá? Hoje eu trouxe para vocês aqui um software chamado Ekahau, tá? É um software, porém esse software ele faz um mapeamento da rede Wi-Fi, ou seja, ele simula o mais próximo da realidade possível. Nesse software a gente vai ter que conseguir mostrar algumas coisas bem legais para vocês, tá? Por exemplo, iniciando pelo alcance do roteador. Às vezes você tem uma casa pequena, dependendo do seu ponto de vista. A gente tem aqui para vocês essa primeira planta, uma casa considerada pequena, Se eu colocasse, por exemplo, muitas vezes o pessoal pensa, por exemplo, no momento em que o nosso técnico chega na sua residência e você pede para instalar o roteador, pode colocar ali ou em qualquer lugar. Não é bem assim. Nesse caso, você quer que seu Wi-Fi ele dentro do seu território da residência, é um roteador indoor, você quer que ele alcance o maior raio possível. Então, por exemplo, nessa residência, se você entrar, por exemplo, aqui é a porta, onde vocês estão vendo, se eu entrasse, por exemplo, colocasse esse roteador aqui nesse canto, tá vendo essas ondas? Tem do verde mais claro até o cinza, O cinza é o local, no caso, onde a rede Wi-Fi ela não está alcançando mais, ou seja, você vai olhar seu celular, ou vai estar um pontinho, ou um ou dois pontinhos, depende muito do modelo do celular, tá? E você não vai conseguir navegar legal, por quê? O nome da rede consegue ser entregue naquele local, tá? Porém, ele não consegue a comunicação legal com o roteador, então você pode aparecer para você a rede Wi-Fi, por exemplo, para se conectar, porém você não vai conseguir navegar legal. Tá? Então, o recomendado, por exemplo, desse meio termo aqui, até aqui o sinal está legal. A partir daí ele começa a perder pacote, ou seja, então se você tem 100 megas, por exemplo, nesse ponto de acesso, quanto mais para cá você for, menos banda você vai receber, menos pacotes você vai ser capaz de transmitir junto ao roteador, tá? Então, voltando, o melhor local para você posicionar, por exemplo, esse roteador, Ayrton, é dentro do banheiro. Se eu colocar aqui dentro do banheiro, fica pior. Quer ver? Deixa eu mudar aqui para cá. Se eu mudar para dentro do banheiro, fica pior, porque além dessa área, ela está toda em amarelo quase, e amarelo e cinza. Os dois dormitórios eles ficam com muito baixo nível de sinal. Então, o local ideal seria centralizado, ou seja, no meio aqui da casa, tá? Se, por exemplo, aqui eu simulei que as três portas estão fechadas, Então, se eu pegar aqui e abrir essa porta, provavelmente o sinal vai entrar um pouquinho mais, Tá vendo? Nesse quarto não mudou muita coisa porque ele está sendo refletido. Deixa eu abrir aqui o banheiro também, Ele está sendo refletido, então ele melhora um pouquinho mais, tá? Se o roteador tivesse posicionado mais próximo, por exemplo, por aqui, aqui a rede Wi-Fi ela entraria por aqui. O local ideal seria mesmo centralizado no meio da casa mesmo, entendeu? Que aí ele consegue, dentro do seu raio de atender a residência inteira, que é o ideal, tá? Equipamento indoor, tá? Claro que se você tiver uma rede interna, você pode colocar o dispositivo aqui, por exemplo, na sala aqui próximo à TV, tá? Eu quero jogar, tem um videogame na sala, e adicionar um novo ponto de acesso, tá vendo nesse raio que é o meio termo? Você olha aqui, puxa um cabo desse roteador principal para o secundário e adiciona, por exemplo, um ponto de acesso aqui. Então você vai ter quase 100% da residência com atendimento Wi-Fi. Então você vai poder andar pela casa toda praticamente e ter Wi-Fi na linha inteira. Tá? Eu tenho um outro gráfico aqui, que é esse aqui. É meio doido, mas vocês vão entender conforme eu vou explicando. Tá? Esses quadrados aqui eu fiz para simular como se fosse aquelas casas germinadas, aquelas casas que são uma bem próxima à outra, tá? Para simular o quê? A interferência de um equipamento próximo ao outro. Isso aqui também pode ser considerado como se fosse um prédio deitado, tá? Isso aqui é categorizado como andares, tá? O que acontece? Normalmente acontece isso aqui, Lembra que eu falei que a gente colocava o roteador no meio da residência? O pessoal vai morando e vai adicionando cada um ponto de acesso para si, tá?
Então, cada cômodo tem um ponto de acesso, tá vendo? A área de atendimento, se você falar assim, Ayrton, mas dentro do atendimento que você colocou aí, ele está todo verde, ou seja, o sinal ele está sendo entregue em 100% do cômodo. Mas o que pode acontecer nesse caso? Deixa eu tirar alguns roteadores aqui. Tá vendo que algumas ondas, a antena do roteador ela é tão potente que ela está ultrapassando essa barreira, né, que é uma parede, ou se, no caso de um prédio, um piso, né? Normalmente você está em casa, seu vizinho tem internet, você vai conseguir visualizar, dependendo da distância que você tiver da casa dele, você vai conseguir visualizar normalmente a rede Wi-Fi dele. Então você vai conseguir usar se você tiver a senha. É claro que a essa distância você vai ter perca de pacote, então você pode considerar aí que vai estar um sinal ruim chegando aqui. Porém, se eu adicionar um outro ponto de acesso aqui, todo esse canal, os dois roteadores vão trabalhar nessa mesma faixa, tá? A 2.4 ela tem 12 faixas, 12 canais de transmissão. Então, um roteador bem próximo ao outro acaba que torna esses canais de transmissão bem poluídos, ou seja, eu tenho mais de um equipamento conversando naquele mesmo canal. Então, um roteador acaba interferindo no outro, tá? Isso acontece mais na rede 2.4. Na rede 5G, por ser uma rede mais nova, ela possui mais canais. Então, o que a gente recomenda? Quando você reside numa casa que é bem próxima a outra, que tem bastante rede Wi-Fi, você pega seu celular e tem bastante rede Wi-Fi próxima à sua, e você nota que via cabo está legal sua internet, porém o Wi-Fi dela está meio degradado, você pega e você, se o seu roteador tiver acesso a 5G, legal, você utiliza a rede 5G. Caso ele tenha acesso a 2.4 apenas, substitui ele por um roteador que tenha 5G, né? Porque a comunicação vai ser melhor, a interferência que ele vai sofrer vai ser menor, tá? Eu tenho um outro ambiente para explicar um pouquinho para vocês sobre distância, tá? Alguns fabricantes eles prometem 40 metros, 30 metros, dependendo do roteador, de distância. Porém, a gente sabe que isso é em ambiente de teste, tá? Em residência, diversos fatores interferem no alcance da rede Wi-Fi, tá? Eu fiz esse cenário para mostrar um pouquinho para vocês sobre parede, tá? Eu estou utilizando aqui uma parede de concreto, esses quadrados que vocês estão vendo é uma parede de concreto, tá? Ó. Eu vou adicionar um roteador aqui, isso aqui é um roteador, tá? E vou adicionando parede, tá? Essa parede eu vou arrastar aqui, ó. Tá vendo que o quadrado, com esse roteador eu estou conseguindo basicamente atender esse quadrado inteiro, essa área de cobertura aqui inteira. Se eu adicionar uma parede, ó, ao lado do roteador, olha que legal. Eu já perco aqui, ó, para essa metade do quadrado, quase a potência do Wi-Fi todinha. Por quê? Ocorre a atenuação do sinal Wi-Fi nessa parede, tá? E não é diferente, se eu adicionar mais uma, a dificuldade vai ser maior, tá vendo? Se eu adicionar 3 paredes, eu já praticamente perdi a minha área de atendimento desse lado. Isso vice-versa, tá? Olha, se eu colocar esse roteador desse outro lado, eu vou conseguir ser atendido essa área, tá vendo? Essa área aqui, porém, passa a primeira parede, segunda, terceira aqui já não vai ter mais nada, tá? Isso é comum, tá? Vamos lá. Eu tenho uma outra área de testes aqui para simular referente a posicionamento do repetidor de sinal, tá? Você tem uma residência um pouco maior, a gente geralmente indica que você realiza a rede interna. Ou seja, você tem um link principal, que seria, por exemplo, que a IBioNet instala na sua residência, que seria aquele ponto residencial, tá? Porém, sua casa tem 4 áreas grandes, ou tem a área da churrasqueira, o quarto das crianças, que fica um pouco mais distante e você quer ter uma qualidade de sinal legal lá, tá? Aí pensa que seu link, ele está aqui, né? O roteador principal ele está aqui. Nessas áreas de atendimento você não vai ter. O que acontece? A gente geralmente utiliza esse equipamento, por exemplo, para você andar daqui para cá, não ficar sem acesso à rede. Então você vai posicionar seu roteador ali você pode ir andando com o celular entre o ponto que fica legal, né, e o ponto que começa a ficar ruim. Quando começar a ficar ruim, você volta um pouquinho, tá? E adiciona um ponto de acesso ali. Por quê? Ele não vai chegar a interferir, por exemplo, se eu adicionar um roteador aqui, ó, ele não vai interferir nesse, tá? Tanto só nas frequências baixas, porém, como o sinal dos dois está forte, ele vai trabalhar só nas frequências altas, tá?
Então, um não vai interferir no outro, tá? E você vai conseguir, ó, eu vou adicionar um outro ponto de acesso aqui e um outro ponto de acesso aqui, tá? Aqui, ó, como vai ficar um pouco junto, eu posso puxar um cabo para cá e adicionar esse ponto de acesso aqui, ó, tá vendo? Utilizar também as extremidades, ó. Aí você consegue a cobertura de sinal dentro da sua residência inteira, tá? Claro que às vezes, claro que o ideal seria ficar no meio aqui dessa região, tá? Porém, algumas residências, às vezes não é o caso de você conseguir puxar o cabo para a residência. Então você tem que procurar o melhor lugar para a sua casa. É muito relativo, tá? De uma residência para outra pode mudar muito e você acabar que não conseguindo colocar os pontos de acesso no local de sua escolha, tá bom? Então é isso. Se inscreve no canal. Se tiver qualquer dúvida referente a esse vídeo ou aos vídeos anteriores, tá? Deixa aqui nos comentários que a gente vai estar te ajudando da melhor forma possível, ok?